Olá, Wesley Pacheco aqui. Vamos trazer hoje um breve estudo sobre Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. É o texto que traz a primeira carta, primeira sequência de cartas, né? Da sequência de cartas, a primeira carta de Cristo, né? Através da pena de João, às igrejas da Ásia. Capítulo 2 e 3 vai trazer as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, hoje a região da Turquia, né? E a primeira delas é a igreja em Éfeso. Para a gente entender melhor esse texto, a gente sempre precisa buscar o contexto, né? João ele vai escrever a essa igreja aqui, Apocalipse 2, em 96 depois de Cristo. Só que essa igreja de Éfeso é uma igreja que foi fundada por Paulo em 52 depois de Cristo. Então essa igreja que João está escrevendo é uma igreja que já tem mais de 40 anos de fundação. Não é uma igreja que foi fundada ontem. Não é uma igreja que nasceu ontem. É uma igreja que tem uma história. É uma igreja que está plantada numa comunidade há vários anos. Há mais de 4 décadas, essa igreja está plantada nessa cidade de Éfeso. E a gente precisa, para entender o texto, entender um pouco da história dessa igreja. Que igreja é essa? Como ela nasceu? Né? Que comunidade é essa que estava lá em Éfeso? Pois bem, Éfeso era a maior cidade dessa região, que é a atual Turquia, a Ásia Menor, né, da época. Os irmãos têm a noção do tamanho da cidade. Hoje, Friburgo, Rio de Janeiro, né, que é onde nós estamos, tem aproximadamente 200 mil habitantes. Éfeso, na época, já tinha 300 mil. Alguns historiadores vão dizer que já tinham 300 mil habitantes. Então não é uma cidade do interior, né? É uma grande metrópole. Pessoas de vários lugares do mundo moravam lá. Era uma cidade muito focada no comércio, tinha muito forte essa questão financeira. Tinha lá o templo da deusa Diana, né, que movimentava muito o comércio da cidade. Um templo de mármore, inclusive, uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo, né, daquela época. Era uma cidade mergulhada em idolatria, tinha adoração ao imperador da época, tinha ocultismo. Então, olha só, é uma igreja plantada nesse contexto. Uma grande metrópole, muitas pessoas de vários lugares, várias culturas, idolatria, ocultismo, né? Uma cidade muito focada na questão comercial, financeira, no dinheiro, essa parte material. E aqui Paulo vai plantar essa igreja. Nós vamos ver lá em Atos 18, depois os irmãos leem Atos 18 a partir do versículo 24 até Atos 20, finalzinho de Atos 20. Os irmãos vão ver a história da plantação dessa igreja, né, da fundação dessa igreja por Paulo. Paulo chega lá com Priscila e Áquila, né, diáconos, obreiros, que também serviram essa igreja. Depois também Apolo serviu essa igreja, um homem versado nas escrituras, também está lá em Atos 18, um homem que era poderoso nas escrituras, um grande obreiro. 1 Timóteo também vai nos informar que Timóteo também serviu essa igreja. Apóstolo João também serviu essa igreja, esse mesmo que está escrevendo, né? Inclusive pastoreou também a igreja em Éfeso. Alguns historiadores acreditam que João, como ele foi encarregado por Cristo de cuidar da sua mãe Maria, lá em João 19, né? Jesus está sendo crucificado, e ele vai dar essa incumbência a João, a cuidar da sua mãe, né? E como João foi para Éfeso, né? E foi obreiro nessa igreja em Éfeso, alguns historiadores acreditam que Maria ela chegou a congregar nessa igreja. Então, olha que igreja poderosa no aspecto de obreiros. Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, João, possivelmente Maria, mãe de Jesus. Então, uma igreja que teve obreiros fantásticos. Obreiros, homens de Deus. Foi uma igreja que foi muito embasada no seu início na palavra. A Bíblia vai dizer em Atos 19 que Paulo ficou 2 anos ensinando na escola de Tirano a palavra de Deus. Uma igreja que experimentou a manifestação dos dons espirituais. Certa vez Paulo chega em Éfeso pela segunda vez já, está em Atos 19. A Bíblia vai dizer que ele encontra 12 homens, né? E eles não conheciam o batismo de Jesus, não conheciam o Espírito Santo, só conheciam o batismo de João, né? João Batista.
Paulo então os batiza em nome de Jesus, estende a mão sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, são batizados pelo Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, eles profetizam, né? Então uma igreja que na sua fundação teve a manifestação, né? Experimentou a manifestação dos dons, uma igreja que experimentou a manifestação do poder de Deus. Lá Paulo fez muitos milagres. Você vai encontrar isso em Atos 19, versículo 11 e 12. Muitos milagres pela mão de Paulo, através de Paulo. Uma igreja que experimentou um grande avivamento. A Bíblia vai dizer em Atos 19, 19 e 20 que aquelas pessoas que eram mergulhadas no ocultismo, na feitiçaria, elas começavam a se converter em praça pública, elas queimavam os livros, né, de ocultismo. Então, uma igreja que vivia um grande avivamento. Uma igreja também que recebeu uma palavra profética de Paulo, lá em Atos 20, versículo 29 e 30. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele avisa, quando ele vai embora, ele avisa os irmãos que vão ficar nessa igreja, né, nessa região lá em Éfeso, que depois que ele fosse embora, muitos falsos obreiros iriam se levantar. Pessoas que queriam trazer heresias, queriam destruir a igreja, né? Roubar as ovelhas, né? Paulo vai chamar de lobos devoradores. Jesus também fala sobre esses falsos obreiros, né? Que se preocupa apenas com lucro, né? Ainda bem que, graças a Deus, que hoje não temos obreiros assim, né? Pois bem, então João ele vai escrever para essa igreja. Para essa igreja que teve esses obreiros fantásticos. Para essa igreja que viveu um grande avivamento, poder de Deus, manifestação de dons. Uma igreja pautada na palavra, que recebeu Paulo ensinando a palavra durante 2 anos. Mais de 2 anos. Então é uma igreja que teve essa fundação. Uma igreja que tem essa história. Uma igreja com mais de 40 anos. Uma igreja alicerçada. E então o texto começa, né? Apocalipse 2, versículo 1. Escreve a um anjo da igreja que está em Éfeso. E o anjo aqui, né, é o obreiro, que é o líder espiritual da comunidade. Hoje nós podemos aplicar ao pastor, né, digamos assim, ao obreiro que é líder espiritual, né, o irmão que é líder espiritual da comunidade. E aí Jesus vai se identificar. Isso diz aquele que tem na sua mão direita, ou que, melhor, eu gosto de uma versão que diz que aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas, os irmãos sabem, está lá no versículo 20 do capítulo 1, que as 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais ou candeeiros, né, dependendo da versão, representa as 7 igrejas. Então, Jesus está falando que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os 7 obreiros, que são os 7 líderes, que são os 7 pastores, né? Digamos assim. Então perceba, Jesus é esse que conserva na sua mão direita. Essa é uma palavra diferente. Deixa eu pegar aqui algo para exemplificar para os irmãos. Essa é uma palavra diferente da palavra do capítulo 1, versículo 20, que diz que Jesus tem na sua mão, né? Ele tem na sua mão as 7 estrelas. Aqui a palavra é aquele que conserva. Por exemplo, ter na mão é isso aqui. Eu tenho essa borracha na minha mão. Mas conservar é isso aqui, ó. Estou conservando a borracha na minha mão direita. Então, olha a diferença. Jesus é esse que conserva os seus obreiros. É esse que protege, que guarda e que tem na sua mão direita. Vírgula, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. É aquele que sonda, que conhece a igreja, que está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma promessa. Então, por isso que quando nós estamos reunidos, nós nunca podemos perder a expectativa de Cristo fazer o sobrenatural. De algo sobrenatural acontecer. De curas, de milagres, de profecias, da manifestação do Espírito Santo em nosso meio, porque Cristo está presente na pessoa do Espírito Santo. Cristo está presente em nosso meio quando estamos reunidos em seu nome. Ele é esse que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. Ele anda no meio da igreja. Ele está presente. E porque ele está presente, ele é aquele que também sonda.
ele vai dizer no versículo 2: eu sei as tuas obras. Isso é bom, isso também nos traz temor. Porque ao passo que eu sei as tuas obras, Jesus está dizendo que nos conhece, ao ponto de sondar, esquadrinhar o nosso coração, saber aquilo que nós temos feito. A Bíblia diz em Hebreus 4,13 que todas as coisas estão nuas e patentes, diante daquele com quem nós temos que prestar contas um dia. Então Jesus é aquele que conhece as minhas e as suas obras. Aquilo que eu tenho feito, aquilo que você tem feito. Então nós podemos esconder do pastor, nós podemos esconder do patrão, nós podemos esconder do empregado, nós podemos esconder do amigo, nós podemos esconder do cônjuge, mas de Jesus nós não podemos esconder. Em outra igreja ele se revela como aquele que tem os olhos como chama de fogo, como chama de fogo. Isso significa que é aquele que vê tudo, que esquadrinha, que sonda e que conhece as nossas obras. Ele conhece, ele sabe quem nós somos de fato e de verdade. Então, por isso que existe aqui um clamor para nós nos achegarmos a Cristo com o coração quebrantado, Para nós nos chegarmos a Cristo não com máscaras, mas com quem de fato nós somos. Apresentar a Ele as nossas fraquezas, porque Ele também é o nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus é esse que conhece, Ele sabe das nossas obras, ok? Isso precisa nos dar, ao mesmo tempo, confiança e, ao mesmo tempo, um senso de temor. Precisamos temer a Jesus. E ele vai começar elogiando essa igreja, Na verdade, ele mais elogia do que critica. Ele é uma igreja que, essa igreja Éfeso, nessa carta a Éfeso, é uma carta que tem mais elogios do que crítica. Ele vai dizer, conheço também, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então, essa igreja em Éfeso, ela era uma igreja que trabalhava para Jesus. Esse obreiro, esse líder, esse anjo, era um anjo que trabalhava para Jesus. Era um líder que trabalhava, era um líder dinâmico. Essa igreja era uma igreja ativa. Era uma igreja que colocava a mão na massa, Conheço também a tua paciência, ou a tua perseverança, Em meio à perseguição, em meio ao perigo de morte, Naquela época, já tinha estourado a perseguição aos cristãos desde o ano 70, E aqui nesse contexto histórico, professar a fé em Jesus era colocar a sua cabeça a prêmio. Era sofrer ameaça de morte. E essa igreja é essa igreja trabalhadora e essa igreja que persevera. Jesus conhecia isso, essa perseverança. Isso está alinhado com o que está no versículo 3. E sofrestes, e tens perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então olha que igreja fantástica. Olha que líder, que obreiro esse anjo era. Trabalhador, perseverante, em meio à perseguição, em meio a perigo de morte, eles não abandonavam a fé em Jesus. Uma igreja alicerçada. Também uma igreja e um obreiro amigo do bem, uma igreja amiga do bem. Está lá no versículo 2. E não pode suportar os maus. Uma igreja que não suportava aqueles que faziam e promoviam o mal, a maldade, a injustiça. Uma igreja amiga do bem, uma igreja amiga da justiça, que amava o bem, que amava as boas obras. Uma igreja também que sabia identificar falsos obreiros. Uma igreja que sabia, olha o que diz o texto, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Nessa época, muitos irmãos se levantavam e começavam a percorrer as igrejas se dizendo apóstolos. Não, nós somos apóstolos. E começavam a ensinar heresias, doutrinas estranhas, a fé genuína, a palavra de Deus. Eram apóstolos mentirosos, falsos apóstolos. E essa igreja, e esse líder,
eles colocavam à prova esses apóstolos. Ou seja, não era uma igreja que aceitava tudo que ouvia. Não era uma igreja que aceitava qualquer ensinamento. Uma igreja embasada na palavra de Deus e que provava os obreiros, provava os pregadores, para ver se de fato eram homens de Deus, se de fato ensinavam as palavras, a palavra de Deus. Olha o versículo 6. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quais são as obras dos nicolaítas? Provavelmente são esses mesmos falsos apóstolos aqui, mentirosos. Porque os nicolaítas, eles ficaram conhecidos assim, né? Eram irmãos, né, que ensinavam heresias tais como, uma delas, você pode ser cristão e se assentar para comer à mesa de comidas sacrificadas a ídolos, que era muito comum na época, né? Era uma cidade mergulhada na idolatria. Então tinha muito isso, banquetes de culto a ídolos e comidas sacrificadas a esses ídolos. Então os nicolaítas ensinavam isso. Não, você pode ser cristão, ir na igreja e também participar dessas mesas de idolatria. Esses nicolaítas também ensinavam o seguinte, que a graça de Deus ela se manifesta em nossa vida de acordo com o pecado. Então, quanto mais nós pecarmos, mais graça nós vamos receber. Olha só. Paulo também combate isso, né? Ele vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele antecipa uma pergunta. Então nós pecaremos mais ainda? Para que a graça seja ainda mais abundante? De maneira nenhuma. Pelo contrário, se nós recebemos a graça também é aquela de Tito, capítulo 1, Tito 1. Ela também nos capacita a viver uma vida santa. Então a graça, ela não é poder pecar. A graça não é sinônimo de poder pecar. A graça é poder para não pecar. Tem bastante diferença. Mas esses nicolaítas, né, esses falsos apóstolos, ensinavam essas mentiras, essas heresias, mas essa igreja não tolerava. Não passava, não. Porque é uma igreja que tudo que era ensinado era passado pelo crivo da palavra de Deus. Também teve na sua fundação Paulo, Apolo, Timóteo, Priscila, Áquila, João. Não é para menos. Então é uma igreja fantástica, né? Uma igreja fantástica, muito poderosa e que de fato recebeu muitos elogios de Jesus. Porém, Jesus tinha algo contra ela, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí um conceito de primeiro amor, muitos entendem apenas como aquele período do início da conversão, né? Os primeiros meses, primeiros anos, é o primeiro amor. Também, eu entendo, também pode ser esse período. Mas eu entendo que o primeiro amor não é apenas esse período, porque, na verdade, a vida do cristão, ela não tem que ser começar lá em cima e vir decaindo. Pelo contrário. Às vezes nós começamos, né, lutando ainda contra pecados, no início da nossa conversão, nós vamos então frutificando, vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos nos relacionando com os irmãos e vamos crescendo no Senhor e crescendo. Então não é ladeira abaixo, é ladeira acima. Então o primeiro amor eu não entendo apenas como esse primeiro período. Primeiro amor, essa expressão eu entendo como um momento de maior fervor espiritual, intimidade com Deus, de um caráter formado pelo Espírito Santo, da manifestação do fruto do Espírito de Deus, segundo Gálatas capítulo 5. Então o primeiro amor é esse momento de fervor espiritual. Não é um momento de ontem, tem que ser o momento de hoje. Tem que ser a nossa condição atual. Não tem que ser a nossa condição dos primeiros dias de fé somente. Tem que ser a nossa condição atual. Então, o primeiro amor é essa condição de fervor, da chama do nosso relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, acesa, né? Com vigor espiritual, com uma vida cristã irrepreensível, com uma vida cristã que as pessoas olhem e possam enxergar a Cristo e a verdade do Evangelho. Mas essa igreja, esse obreiro, perdeu essa condição. Perdeu esse primeiro amor. Talvez por causa do tempo. 40 anos de história. Talvez por causa também
do seu trabalho. É que eu queria aplicar isso. Porque às vezes essa minha igreja foi elogiada pelo seu trabalho, né? E às vezes nós trabalhamos na obra de Deus sem o Deus da obra. Nós trabalhamos, nós somos ativos, nós somos dinâmicos na obra de Deus, mas não somos dinâmicos com o Deus da obra. Não temos um relacionamento com o Deus da obra. E aí por isso que surgem muitos escândalos no nosso meio. Porque pessoas querem fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Pessoas querem ser dinâmicas na obra de Deus, querem ser ativas na obra de Deus, e às vezes as pessoas acabam ganhando cargos, acabam sendo consagradas, porque são dinâmicas na obra de Deus, mas não têm um relacionamento com o Deus da obra. Então a nossa prioridade, não se assuste com o que eu vou falar, a nossa prioridade não é fazer a obra de Deus. A nossa prioridade é conhecer e nos relacionarmos com o Deus da obra. Porque quando nós só trabalhamos para Deus, sem o Deus da obra, perdemos o primeiro amor. Talvez por isso essa igreja perdeu essa condição de primeiro amor. Segundo, perdemos o primeiro amor quando somos mais criteriosos para identificar o erro do outro do que a falta de amor em nós. Lembra que essa igreja é uma igreja que provava os falsos obreiros, os falsos apóstolos, aqueles que ensinavam heresias? Então é uma igreja muito criteriosa com o que era ensinado, muito criteriosa com o outro, mas não foi tão criteriosa em identificar a falta de amor no seu coração. Então que nós possamos sim ser criteriosos com o que é ensinado, sempre passando pelo crivo da palavra, mas nunca também perder o critério para analisarmos a nós mesmos. Como está a nossa condição espiritual. Paulo vai dizer, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos sempre manter esse exame, esse autoexame de nós mesmos. Então Paulo ele vai, Jesus, através da pena de João, vai elogiar essa igreja e também ter contra ela isso, que ela deixou o primeiro amor. Mas aí há esperança. Há uma esperança. Olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às primeiras obras. É interessante que às vezes a gente lê esse versículo, né, e parece que está escrito: lembra do teu pecado, lembra da tua queda, lembra do que você fez de errado. Não é isso que o texto está falando. Vamos ler de novo? Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde. Não é para lembrar da queda, não é para lembrar do pecado, é para lembrar de onde nós estávamos antes da queda. Então é para lembrar, não é do que você fez de errado, é para lembrar do local onde você estava antes de fazer a escolha errada, antes de cair, antes de pecar. Porque Jesus ele vai exortar a igreja a lembrar desse local de antes. Lembra como você tinha uma vida abundante. Lembra de como você tinha experiências com Deus. Lembra de como você tinha intimidade com Deus. Lembra da alegria que você tinha da salvação. É para lembrar disso, não é para lembrar do pecado. Lembra-te, pois, de onde você caiu. E volta lá. Volta às primeiras obras, né? Porque senão eu vou vir até ti e vou retirar de ti o teu castiçal, né? Isso se aplica também mais ao obreiro, ao líder. Vou tirar de você a tua igreja. Se arrependa. Volta lá. Volta. Lembra de onde você caiu. Não é lembrar da queda. Lembra de onde você caiu e se arrependa. E volta lá e pratica as primeiras obras. Pratica aquelas primeiras obras da fundação dessa igreja. De avivamento, de dons, de fruto, de pregação, de ensino da palavra, de estudo da palavra. Volta lá. Volta a esse lugar de intimidade. E ele termina, para a gente concluir o vídeo, com a promessa no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e esse ao que vencer, irmãos, a gente nunca pode confundir com mérito. Tá? Esse vencedor aqui é o mesmo de Romanos 8. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por mérito? Não. Por aquele que nos amou, através daquele que nos amou. Então, nós somos vencedores,
não é por nosso mérito próprio. Esse vencedor aqui não é o vencedor de que tem um mérito próprio, mas é o vencedor que confia no mérito de Cristo. E aí ele é mais que vencedor. Ele persevera até o fim. Ao que vencer, né, a esse vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que promessa maravilhosa. É uma restituição do que foi perdido no Éden. Que maravilha, irmãos. Vou te dar o direito de você comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Os irmãos se lembram lá de Gênesis capítulo 3? Para a gente concluir, Gênesis capítulo 3, o último versículo do capítulo 3, diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem e a mulher são expulsos do jardim, e a árvore fica lá, a árvore da vida fica lá. Essa árvore da vida, né, ela é símbolo da eternidade. Concedia a eternidade ao homem e à mulher, Adão e Eva. Ela ficou lá no meio do jardim. E Deus expulsa, e ele coloca querubins ao oriente do jardim. E não é, a gente às vezes entende querubins com espada inflamada, não. Era querubins e uma espada inflamada que andava ao redor. Imagina, irmãos, uma espada inflamada que andava ao redor do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. O fato é que, a gente não tem tempo para aprofundar isso, o fato é que nós perdemos o acesso a essa árvore. Nós perdemos o acesso à vida eterna. Mas é através de Cristo, da sua obra, nós podemos ser mais que vencedores, nós podemos ser vencedores, perseverar até o fim, e para esse vencedor tem promessa. Aquilo que foi perdido no Éden vai ser restaurado. Você vai ter de novo acesso a essa árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você vai ter acesso novamente à vida eterna. Amém, irmãos? Que possamos observar os elogios de Cristo a essa igreja e seguir essa igreja naquilo que ela foi elogiada, e que possamos também considerar o seu erro, né? A perca do primeiro amor, e que possamos voltar a essa condição de primeiro amor, que não é apenas o período do início da conversão, pode ser também, mas primeiro amor é essa condição de fervor espiritual, de intimidade, de relacionamento, de adoração em espírito e em verdade, de vida irrepreensível, de vida que manifesta o fruto do Espírito Santo, uma vida que revela Cristo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe.